Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita e eu sou Alberto Sami. Hoje nós temos um assunto de uma pessoa, nós vamos falar sobre alguém muito especial para a nossa doutrina espírita. De tempos em tempos, a espiritualidade superior, as hostes superiores enviam missionários para trabalharem aqui na Terra em alguma atividade que é necessária para nós. Esta pessoa, da qual vamos falar agora, é um desses missionários, é um desses homens que dedicou a sua vida aos pobres, dedicou a sua vida à caridade, dedicou a sua vida a ensinar. Desprendeu-se da matéria enquanto estava encarnado em benefício dos outros. Nós estamos falando do nosso amigo espiritual que nos orienta e que nos dá sempre muito prazer quando o escutamos através das suas mensagens psicofônicas. Nós estamos falando do Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que recentemente completou 120 anos de aniversário do seu retorno à pátria espiritual. E durante este ano, durante este período, a Federação Espírita Brasileira irá realizar uma série de homenagens dos seus escritos, daquilo que ele falou, daquilo que ele foi, até como orientação para nós, espíritas, que estamos sempre buscando as forças necessárias para continuarmos a nossa caminhada. Num texto de Jorge Godinho Barreto Neri, que é o presidente atual da Federação Espírita Brasileira, ele faz aqui algumas considerações muito importantes de alguns trechos, de alguns escritos, de alguns textos deixados pelo nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Então, vamos conversar com vocês sobre esses trechos que são, na verdade, escritos, Ele desencarnou há 120 anos atrás, são escritos há muito mais tempo, mas que são extremamente atuais, eles nos servem como uma luva para estes momentos que nós estamos vivendo e para, enfim, todos os momentos de dificuldade que nós passamos, transpomos aqui no nosso planeta. Fazem 12 decênios do seu retorno à pátria espiritual, diz aqui o nosso irmão Jorge Godinho. O seu pensamento deixou expresso nos escritos de seu próprio punho, enquanto encarnado, e nas psicofonias e psicografias, que ao longo desses 120 anos tem chegado a nós, os encarnados, pelas mediunidades abençoadas, consolando e orientando a todos de forma fraterna e paternal. Então, o que acontece é que o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, além de ter deixado esses escritos, ele continua as suas comunicações do plano espiritual, direcionando para nós todas aquelas orientações, como eu falei no início, para que nós possamos ter suporte, possamos incorporar a nossa doutrina com as suas orientações. O seu legado é precioso, merecedor de ser relembrado e meditado, porque traduz orientações seguras, atuais e amorosas. E é uma realidade, Tudo que vier para a doutrina espírita, neste momento em que estamos transicionando as pessoas que frequentam a casa, as dificuldades que nós estamos tendo em todos os sentidos, de refazer algumas ideias, não ideias que já estejam consolidadas, mas ideias porque as pessoas que estão frequentando a doutrina espírita são pessoas que estão vindo de fora, muitas vezes de outras culturas religiosas, que trazem também, junto com essas culturas religiosas, pensamentos diferentes que precisam ser adaptados. O Espiritismo, diz o Dr. Bezerra,
é para mim uma ciência, cujos postulados são demonstrados tão perfeitamente como se demonstra o peso de um corpo. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor a quem a cultiva, não somente por dever, mas também e principalmente por nela ter encontrado a paz de espírito. Se você vem para a doutrina espírita, você vem por algum motivo especial. Você não vem apenas para conhecer a doutrina. Você vem porque você precisa modificar-se, não é? Você pensa, eu preciso de algo diferente, eu preciso de respostas diferentes que eu não estou tendo. Então você adentra uma casa espírita séria, uma casa espírita consolidada, uma casa espírita que tem irmãos que vão recebê-lo desde a sua chegada com carinho, não é? Com interesse, vão recebê-lo bem. Como dizia Jesus numa das suas pregações, não é? Quando ele disse aos seus apóstolos, ide e pregai, e não levai dinheiro, nada, absolutamente comida, nada. Quando entrares em uma casa para pregar a minha palavra, se fordes bem recebidos, fique nesta casa e peça o seu repouso. Se não fordes bem recebido, sacudi a sua sandália e prosseguir, deixa para trás. É assim que nós temos que pensar. Se você não for bem recebido, se você não sentir-se bem, procure uma outra casa que vai fazer isso por você. Antes de ser espírita, diz aqui o nosso querido irmão Bezerra, antes de ser espírita, só o pensar em perder um filho fazia-me mentalmente blasfemar. Olha só, punha-me louco. Depois de espírita, tendo perdido 4 filhos adorados, e depois de criados ainda, não é? Louvando e agradecendo ao Pai de amor ter provado com este ato, não é? Por aquele modo, a minha obediência aos seus sacrossantos decretos. Então ele tinha medo, e como todo pai tem, não é? Aquele desespero de perder um filho. E ele perdeu 4 filhos que já estavam criados. E hoje nós entendemos que esse espírito, não é? A magnificência do seu pensamento, agradecendo a Deus por ter provado a obediência aos sacrossantos decretos de Deus. Isso nos deixa emocionados, porque é uma prova de fé tão grande que faz com que nós tenhamos mais combustível ainda para continuar nessas dificuldades que nos acontecem muitas vezes, né, aqui dentro da nossa doutrina. A união faz a força precisamente porque nasce dela o emprego dos esforços de cada um. É isso. A gente tem que se unir. Nós precisamos nos unir. Em casa, no trabalho, onde quer que seja. Nós precisamos ter um pensamento de união. Se esse pensamento não estiver infiltrado no seu coração, tem um problema. Se você quiser caminhar sozinho, solitariamente, sem olhar para o lado, né? Você tem um problema que muitas vezes precisa ser reflexionado. É importante que essa reflexão venha, porque quando nós não damos importância às pessoas, não damos valor, nós vamos passando pela vida e pisando em cima de conceitos e valores que lá na frente nós vamos sentir uma falta muito grande e muitas vezes também saudades muito grandes daquelas pessoas que nós não demos valor. Com quanto mais razão, pois, devem ser os espíritas, ou devem os espíritas, unir-se quando precisam de forças para resistirem aos inimigos da terra e aos inimigos do espaço também, não é? Nós temos que ter estas forças para os inimigos da terra, que muitas vezes se infiltram dentro da própria doutrina, e aqueles inimigos que vêm lá do espaço, não é? Inimigos dessas trevas, desses espíritos inferiores que não querem a doutrina de Jesus, que não querem que sejamos felizes. Existe, isso existe. Então, temos que tomar cuidado com tudo isto. Da união resultará o apoio mútuo, quer no sentido
de socorro caridoso, quer nos recursos, e em todos os recursos, pois a obra da propaganda ela é muito importante para nós e ela se propaga junto com aquilo que nós temos que fazer, que é difundir a doutrina espírita, não é? Da união, em suma, nascerá um método sem o qual todo esforço humano é perdido, toda a boa vontade é estéril. Os espíritas brasileiros têm uma missão, disse Jesus, disse o Mestre, e para desempenhá-la é essencial que comecemos por nos organizar. Isso é importantíssimo. Não é organizar-se assim, vamos nós nos organizar aqui e deixe que os outros se organizem lá. Não é um bom caminho este pensamento, porque esta organização do qual fala Bezerra de Menezes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, não é? Em tempo, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira e diríamos que foi o homem que designou esta força, não é? Todo o seu carinho, demandou todo esse seu esforço para a Federação Espírita Brasileira, como presidente que foi, eu acho que foi o primeiro presidente também. Muito bem. Então, os espíritas brasileiros têm uma missão, disse o Mestre, e para desempenhar é essencial que comecemos por nos organizar, organização baseada na união, na essência e na forma. A forma, a união e tudo aquilo que nós precisamos estão no livro do Allan Kardec, não é? Ele tem ali uma coleção de livros que nos colocam à frente daquilo que nós precisamos fazer e não inventar regras que são colocadas, não é? Fora do conceito espírita e aquilo que nós precisamos fazer, acabam por desunir, acabam por tornar estéreis esse esforço, como disse aqui o nosso irmão. De que serve pregar o Espiritismo, que é o Evangelho, segundo o Espírito e a verdade, dando àqueles que o pregam exemplo do seu desrespeito pelo modo irreverente de pregá-lo? É isso aí. Nós temos que pregar a doutrina espírita como ela tem que ser, como ela é. Não é como ela tem que ser, é como ela é, não é? Nós não podemos desrespeitar a doutrina e, de uma certa maneira, vemos situações que precisamos evitar. Propagar o Espiritismo por toda parte, mas propagá-lo com o respeito e o acatamento que requer o ensino da divina revelação. Se você não aprende a doutrina, se você não estuda, como é que você pode propagar a doutrina? Como é que você pode dar uma palestra se você não conhece, não é? Se você não conhece a doutrina, se você não é um estudioso, como é que você pode, numa casa espírita, dizer para as pessoas que estão lá que elas devem estudar, que só através do estudo elas vão entender, como disse aqui o nosso querido irmão, esta ciência do postulado, aquilo que o Cristo realmente queria colocar no nosso coração. Fica difícil, não é verdade? Mestre, o Mestre Jesus, ele é a humildade no sentimento, é a humildade nas ações. Ao espírita que desejar ser discípulo de Jesus, diremos: o verdadeiro espírita deve procurar ocultar as suas boas obras, não é? Que ninguém coloque lá, depois que faz uma boa obra ou alguma coisa assim, vamos colocar lá nas trombetas, tocando trombetas, né, para anunciar aquelas obras que foram feitas. Ele deve também, o espírita, portar-se com a prudência e a modéstia com que os apóstolos pregavam a boa nova. Não é verdade? O Espiritismo é a revelação divina e, como tal, com os homens ou sem homens, há de propagar-se por toda a terra. Então, se nós vamos ajudar a doutrina a propagar, não é? Se com a tecnologia nós utilizarmos essa tecnologia para dizer palavras de fortalecimento aos irmãos que não conhecem a doutrina. Por exemplo, os nossos vídeos, a nossa intenção de divulgar a doutrina espírita é levar aqui, através desses vídeos, a palavra espírita, o ensino, não é? O conhecimento em palavras fáceis, em maneiras mais tranquilas de se entender
a todos os lugares, não é? Nós aqui reportamos pessoas que estão em outros países de língua portuguesa também, que têm visto os nossos vídeos, têm ficado contentes em poder, não só de língua portuguesa, em outros idiomas também, mas que conseguem, dentro das suas casas, entender um pouco da doutrina. Porque existem países, existem lugares onde não existe um centro espírita, não tem um centro espírita, não é? Então, essa tecnologia, ela vai mais longe para que mais pessoas possam adquirir o conhecimento da doutrina, para que possam beber naquela fonte de Jesus, a qual falamos aqui com muito carinho sempre. Felizes os que concorrem com o seu fraco esforço, para que seja feita na terra a vontade do Senhor. E coitados daqueles que, sob falsas aparências, arrastarem seus irmãos a falsas concepções da santa lei. Por isso que é muito importante a todos os espíritas, não é? Aqueles espíritas mais jovens que estão começando agora, para que sigam esta lei, não é? Que nós estamos aqui conversando, que o Dr. Bezerra de Menezes muito bem colocou para nós. A lei com letra maiúscula, que não é a lei das casas espíritas, que é a lei do Cristo, não é? Aquilo que Deus quer de nós. Esta é a lei, é isso que nós temos que seguir. Fugiu dali, você está inventando. É mais ou menos por aí. Acresce que está acima de todas as considerações humanas o amor do próximo que nos impõe o dever de tentar o maior esforço por abrir os olhos aos que dormem nas trevas da morte. O Espiritismo, ele tem esta função de revelar a doutrina dos espíritos, ou aquilo que acontece após o túmulo, não é verdade? Quando você encontra um irmão que nunca esteve numa casa espírita, que você quer explicar para ele o que acontece lá, você tem que ter um cuidado, um carinho, toda uma dedicação especial para dizer a esse irmão o que acontece dentro de uma doutrina, uma casa espírita que tem uma doutrina séria. E para isso você precisa de quê? De estudo, não é? Você precisa estudar para explicar. Do contrário, você vai passar para ele falsos alarmes, né, da nossa doutrina. Amemo-nos uns aos outros e seremos felizes, porque só assim seremos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, diz o nosso querido Bezerra de Menezes. Vós bem compreendeis, o modelo é o Evangelho. Ele aí está, vamos segui-lo. Não vos preocupeis com a luta que vem travada, visto que ele, o Cordeiro de Deus, não é? Jesus, tem os seus legítimos defensores, que são os seus mensageiros encarregados de velar pela marcha, olha só que interessante, e propagação da sua doutrina pelo mundo. Então nós estamos protegidos. Todos aqueles que querem difundir a doutrina espírita com fé, com verdade, provavelmente vão ser combatidos, né? Faça o que fizerem. Se for bom, vão ser combatidos. Se não for bom, vão ser combatidos. Então, esses irmãos que querem fazer a difusão da doutrina através dos meios que tenham, não é? Como disse o nosso querido Bezerra de Menezes, com o seu fraco esforço, porque nós somos muito simples ainda no nosso entendimento. Somos crianças espirituais a caminho da evolução. Estamos aqui de coração aberto, entregando o nosso tempo, a nossa força, a nossa vontade, para que você, meu irmão, que está nos escutando, que está nos vendo, possa entender um pouquinho dessa doutrina. Talvez neste momento agora, em que você está aí do outro lado, está escutando palavras que estava procurando por elas, não é? Era o que você estava necessitando. Então, isto tudo é fundamental dentro da nossa doutrina, que é uma doutrina do Consolador e de consolo. Não se intimidem tampouco os vossos espíritos pelas constantes investidas dos agentes das trevas contra os templos espíritas, contra o templo da fé, enfim, contra todas as casas espíritas. Nós teremos problemas como outras religiões também têm, não é verdade? O Espiritismo tem, o Catolicismo tem, os protestantes também têm, todos têm essas investidas. Aqueles que falam de Jesus são combatidos, não é? São muitas vezes
com escárnio, né? As pessoas dizem, ih, olha lá, aquele lá só fala do Cristo, não é verdade? Olha, aquele lá, não sei não, vamos ficar nós aqui, vamos deixar ele de lado. Não caia nessa armadilha. Essa armadilha, ela é muito próxima de nós sempre. Por quê? Porque tem muitas pessoas que desanimam. Ah, por que que eu vou fazer isso se eu sou o único a fazer? Cuide. Jesus tinha somente 12 apóstolos com ele. Não é verdade? Não é isso? Tinha somente 12 apóstolos com ele. Então nós temos que tomar cuidado com todas essas dificuldades que se apresentam dentro da doutrina, aqueles que trabalham com ela, não é? Precisam tomar esse cuidado também. As divergências de ideias em matéria de doutrina não devem e não podem ser motivo de separação nem de ressentimento. Nós não podemos, dentro de uma casa espírita, ter problemas de ressentimento, né? Problemas de mágoas, porque nós falamos uma coisa, o fulano falou outra, e era para ter falado assim, ele falou assado, e com isso uma separação começa a acontecer dentro da casa espírita, dentro da doutrina, e aí então o que é que a pessoa faz? Eu viro as costas, vou embora e vou procurar outra casa. Não é assim que deve acontecer. Temos que ser fortes, temos que ser caridosos e temos que, principalmente, entender a palavra de Jesus. Na hora que você colocar essa palavra no seu coração, você vai se fortalecer. E também vai sentir que tudo isso que nós estamos falando aqui tem o cobertor espiritual para lhe ajudar. Os espíritos amigos, eles querem nos ajudar, eles prestam atenção naquilo que nós estamos fazendo. Não tenha dúvidas que eles sabem o que nós estamos fazendo e o que nós estamos pensando. Você quer chamar a atenção da espiritualidade? Trabalhe com fé. Não se importe com palavras que vão deixá-lo magoado. Continue em frente e você vai colher o resultado lá na frente. O Dr. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada a partir do século XX. Desencarnou exatamente em 11 de abril de 1900 às 11h30. Morreu pobre. Morreu pobre, embora o seu consultório estivesse cheio de uma clientela diferenciada. Eram pessoas pobres. Ele morreu tão pobre que tiveram que fazer depois uma reunião de amigos para prover a família, para poder ajudar a família, porque ele não cobrava as consultas. O prazer, a alegria dele era curar. Ele entregava todo o seu esforço, tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele estendia na palma da sua mão para que o outro fosse curado, para que o outro fosse feliz. Ele ia buscar em casa aquele que estava doente, ia lá saber, sem provento nenhum, sem dinheiro no bolso, ele ia lá para saber se aquilo que ele tinha receitado estava dando certo. Todos o admiram e respeitam essa sua autoridade moral que é inquestionável. É inquestionável, não é verdade? E a todos tem conquistado, graças ao trabalho incansável que vem desenvolvendo em ambos os planos da vida. Ele está aí nos ajudando. Ele está sempre do nosso lado, ajudando todos aqueles espíritas que querem continuar esse trabalho fantástico da Federação Espírita Brasileira que ele começou também. Como escritor pelas psicografias, como divulgador e orientador paternal, pelas psicofonias e como médico de almas, consolando os corações aflitos de encarnados e desencarnados. Queridos amigos, eu agradeço a oportunidade que eu tive de, neste momento, ter lido e ter me emocionado com essas palavras tão especiais a respeito desse Espírito que esteve e está tão próximo de nós. Espero que você também tenha ficado feliz, que você tenha aprendido mais um pouco a respeito do Dr. Bezerra. Procure pelos livros dele, pelos escritos dele, vá procurar os textos do Dr. Bezerra, pense nele, ore por ele, para ele. Se você tiver necessidade de uma ajuda, não esqueça, procure em pensamento a equipe do Dr. Bezerra de Menezes.
Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.